TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Pela graça daquele que tudo criou, nós estamos aqui novamente, programa Respostas, e gostaria de saudar a todos, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, Rede Imaculada de Comunicação, aqui a TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que nos traz esperança. Pois é, ano 2025 vai falar muito de esperança, essa virtude que vem diretamente do próprio Deus. Então, toda vez que nós evangelizamos, nós podemos dizer que estamos semeando esperança. E como é que o nosso povo está precisando de esperança? Esse é um tema muito importante, a gente vai ouvir isso muitas vezes. Por isso eu sempre digo que a TV Imaculada, ao evangelizar, semeia esperança. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Nós estamos falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por isso que a gente já vai passar para você o número do telefone. Por quê? Porque esse programa é interativo. Ele dá para vocês a possibilidade de enviar sua pergunta, seu comentário, sua dúvida. Às vezes o padre deu uma resposta que não ficou muito clara. Olha, eu preciso de um esclarecimento nesse ponto. Pode enviar 67, o código do estado aqui, de Mato Grosso do Sul, 67993470532. E olha, na dinâmica do nosso programa, nós temos 2 momentos em 3 blocos. O primeiro momento é esse de reflexão sobre um tema da atualidade a partir do pensamento da igreja. Todo mundo quer dizer o seu pensamento, a igreja também tem o pensamento dela, olhando a Sagrada Escritura, olhando a tradição da nossa fé. Então a gente reflete no primeiro momento a partir do pensamento da igreja. E o segundo e terceiro bloco nós vamos diretamente para as respostas, as perguntas que vocês nos enviam. Essa é a dinâmica do nosso programa. Se você está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E nós vamos agora para o trabalho. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Começando, então, com o primeiro bloco da nossa reflexão, que parte, gente, de uma leitura de um texto onde o pensamento da igreja se exprime num decreto do Concílio Vaticano II, onde nós temos um texto oficial da Igreja Católica que reflete sobre a vida, sobre a vocação, sobre a missão dos cristãos leigos e leigas. Todos aqueles batizados e batizadas que não fazem parte do clero, não é padre, não é uma irmã, não é um irmão, não é um frei. Então essas pessoas têm um campo vasto de missão neste mundo. E nós estávamos também no programa passado sobre as várias formas de apostolado. Nós passamos muito brevemente pelo apostolado individual, que tem características que são muito válidas em determinados contextos. Mas agora nós já começamos, tem uns 2 ou 3 programas falando da forma de apostolado associado. As várias formas de apostolado. E nós vamos agora então para a leitura do texto que fala especificamente de algo que se tornou muito importante, inclusive antes do Concílio Vaticano II, o contexto da ação católica, que ganhou uma importância sobretudo na Itália, em vários países da Europa, e a partir dali se começou a construir o que nós chamamos uma teologia do laicato, dos leigos. E olha que coisa fantástica. Então nós vamos agora, não vou ficar aqui fazendo uma introdução muito longa, porque vamos dar a você a oportunidade já de ter contato direto com o texto, tá certo? E depois a gente volta exatamente para continuar a reflexão a partir desse ponto de vista da igreja. Vamos proceder então com a leitura do texto. As várias formas do apostolado. A ação católica, parte 1. Há não poucos decênios, em muitas nações, os cristãos leigos e leigas, cada vez mais consagrados ao apostolado, uniram-se em várias formas de ação e associação que, em união mais estreita com a hierarquia, se dedicaram e dedicam a fins especificamente apostólicos. Entre estas e outras instituições semelhantes mais antigas,
Merecem especial menção as que, seguindo, embora diferentes métodos de ação, tendo sido justamente recomendadas e fomentadas pelos sumos pontífices e por muitos bispos, receberam deles o nome de ação católica e com muita frequência foram declaradas como cooperação dos leigos no apostolado hierárquico. Quer tenha um nome de ação católica, quer outro, estas formas de apostolado que exercem em nossos dias uma valiosa ação apostólica são constituídas pelo conjunto das seguintes características. Letra A. O fim imediato de tais organizações é o fim apostólico da Igreja, isto é, ordenam-se a evangelização e santificação dos homens e a formação cristã da sua consciência, de modo a poderem imbuir do espírito do Evangelho as várias comunidades e os vários meios. Letra B. Os cristãos leigos, cooperando a seu modo com a hierarquia, contribuem com a sua experiência e assumem a sua responsabilidade no governo destas organizações, no estudo das condições em que a ação pastoral da Igreja se deve exercer e na elaboração e execução dos planos a realizar. Decreto Apostolicam Actuositatem sobre o apostolado dos leigos. Eu fico encantado com a experiência da Igreja que pelos séculos é capaz de tornar sempre viva a proposta e a mensagem do Evangelho, porque a gente não pode ter uma concepção tradicionalista de tradição, porque o tradicionalismo é uma deturpação da ideia de tradição. Mas nós somos seguidores, digamos assim, de Jesus Cristo, do Evangelho, da Sagrada Escritura, mas também temos como campo de revelação a própria tradição, que aqui não se tratam de costumes criados de maneira variada, de acordo com determinados contextos históricos e culturais, mas aquilo que para nós é essencial e nos remete à mensagem originária de Cristo. Eu estou falando aqui da revelação. Por isso que nós católicos não temos o princípio somente da Sagrada Escritura, embora óbvio que a Sagrada Escritura tenha um lugar de absoluto destaque dentro dessa revelação, mas a tradição, a qual segue o adjetivo de apostólica, remete-nos ao conteúdo da revelação. E aí quando a gente pega essa tradição e traz para a vida da Igreja, ela fomenta a vida pastoral de toda a Igreja. E eu digo para vocês que a ação católica foi muito incentivada pelos papas que viram, sobretudo, a experiência na Itália e que se refletiu também no Brasil com as chamadas, então, juventudes católicas, juventude operária. Talvez as pessoas um pouco mais vividas, mais experientes, se lembrem da experiência, né? Tinha Joque, aqui vocês não me peçam especificar essas traduções, mas era juventudes ligadas a determinados campos de ação onde o espírito do Evangelho devia ser anunciado, estar presente. E eu digo para vocês que uma coisa que eu estudei, que me chamou muita atenção, é que a ação católica conquistou o coração do Papa Paulo VI de modo especial. Mas já existia na época de Pio XII. A ação católica foi uma ação extraordinária dentro daquele contexto. E vocês estão vendo que uma realidade que deu certo num determinado contexto compõe já uma ideia concreta, inclusive denominada como ação católica dentro do próprio documento que fala sobre os leigos, sobre os cristãos leigos e leigas. Então, se percebe que a Igreja entende que o lugar do leigo, da leiga, não é um lugar de concessão, não é um lugar de execução simplesmente de tarefas, é um lugar de pensamento, é um lugar de vivência, é um lugar de apostolado. Vocês estão vendo? Eu já chamei a atenção de vocês desde o primeiro programa. Olha como se chama
o decreto que fala sobre os leigos, apostolicam actuositatem, ação apostólica. Ah, mas eu não sou bispo, você pode dizer, né? O cristão batizado. Mas a missão apostólica é participada por todos os membros da igreja. Esse elemento restitui uma dignidade que foi ali esquecida. Porque só se falava de hierarquia, só se falava de padres, de irmãs, os holofotes todos para a hierarquia. Mas a igreja é é um mistério muito mais amplo, onde cada cristão encontra seu lugar de exercer o seu apostolado, e esse apostolado o santifica e santifica quem está à sua volta. Porque eu não vou fazer assim, olha, agora eu vou ser cristão, então eu vou pôr a roupa de cristão, eu vou pôr o crucifixo, não, e agora eu vou para a universidade, não, meu crucifixo fica ali, o meu ser cristão fica ali. Como se o ser cristão fosse um adereço que eu tiro e coloco. Isso é um divórcio que Paulo VI dizia. Sabe como que Paulo VI chamou esse divórcio, gente? Um escândalo. O pior divórcio que existe na modernidade. Isso não são frases minhas não, vem? Por respeito ao posicionamento do Papa. O pior escândalo que a modernidade encontra, o pior divórcio, vou usar um termo dele, é a separação entre fé e vida. A separação entre fé e vida. Vocês estão percebendo que esses apostolados, eles são campos próprios, onde o padre não tem muito acesso, e não é uma questão que o leigo vai lá porque o padre não pode ir, porque o diácono não pode ir. Vocês estão entendendo? A missão é de vocês, não é do padre. Não tem missão substitutiva aqui, não é missão vicária, é porque está faltando o padre. Ai, gente, vamos parar com isso, vamos crescer. O Concílio Vaticano II, tá? Pensou a igreja com cristãos adultos. Eu sei que tem resistência ao Concílio Vaticano II. Eu penso que uma das respostas é essa. Tem muita gente que quer ainda uma hierarquia centralizada, uma igreja autorreferencial e leigos subservientes. Por isso que eu me nego a dar minha mão para beijar para muita gente, porque é uma ideia de padre que não dá para existir mais, mas que uma inteira geração está acreditando. Não dá para acreditar nesse tipo de padre, porque não existe mais aquele tipo de leigo, onde eu tenho que determinar o que você faz, o que você não faz da sua vida. Você tem o Espírito Santo, bolas. Você foi batizado. E eu estou falando que significa romper nossa comunhão? Absolutamente. Tanto mais eu vou viver minha missão de padre, quanto mais você viver a sua, meu irmão, minha irmã. Então, vocês estão percebendo que o concílio quer uma igreja onde os batizados sejam maduros, não aquelas criancinhas. Benção, padre. Não tenho nada contra pedir bênção para padre. O problema é o que está por trás, às vezes. Vocês estão me entendendo? É o que está por trás disso. Não, colaboradores, igreja sinodal, está se falando tanto, vai virar um slogan. Por quê? Porque a gente não quer uma igreja onde você tem a voz, mas você também tem compromisso, né, meu irmão? Minha irmã. Ah? Tem compromisso. Então a gente não quer. É mais fácil, né? Rezar o terço o dia inteiro. Nada contra, isso é essencial. Vocês estão percebendo? Uma coisa não dispensa a outra, não. Uma coisa não dispensa a outra. Por favor, vamos parar com essas esquizofrenias eclesiásticas. A igreja está cheia de gente esquizofrênica. Vamos se tratar, gente. Vamos se tratar. Dar-se conta das nossas fragilidades. Porque a gente gosta de um tipo subserviente de leigo. Tem gente que gosta dessas coisas. Paranoica de poder. As fraquezas da igreja, tá aí. Quer ver? Vai, entra numa comunidade para você ver quais são as nossas maiores fragilidades hoje. E a gente tem que ser honesto e aceitar que nós temos fragilidade. Porque senão a gente não vai crescer nunca. Ah, vamos fazer um ano jubilar, mas para quê? Quais vão ser os frutos de um ano jubilar? É uma pergunta que eu já estou fazendo. Você está fazendo? Conversão para quê?
A gente se converte porque você sai de um lugar para o outro. A mente deixa uma ideia e vai para outra. Nós vamos ser capazes de fazer isso? Não sei. Então a ação católica foi uma obra do Espírito Santo. Eu falo para vocês, a ação católica na igreja naquele tempo, né? Depois nós passamos por vários processos e hoje o que está em voga no meio do laicato são os movimentos de espiritualidade. Tudo bem, ótimo. Mas nós também já tivemos na ação católica um movimento laical, onde o padre não é o centro, ali são os cristãos batizados, e eles unem fé e vida, espiritualidade, ação e formação. Tá? Espiritualidade, ação e formação. Não pode faltar nenhum desses, gente. Não dá para faltar, né? Então veja que a ação católica é uma ação do Espírito, que corroborou, que ajudou, que colaborou com o fim da própria igreja, com a ação evangelizadora da igreja, né? E aí sempre em colaboração com a hierarquia. Vocês estão entendendo? O padre não está falando que a gente não tem que estar em comunhão. A gente precisa, é um corpo. A igreja é um corpo, né? Isso é muito importante a gente ter presente, que essa ação é a ação de um membro, mas membro sempre de um corpo. Então a comunhão com a hierarquia é um elemento sempre básico, necessário, tem que ser um pressuposto sempre presente, tá certo? Muito obrigado pela atenção sua. Nós chegamos ao final desse primeiro bloco, nós vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Respostas. Se você começou a participar agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa, que nesse segundo bloco, depois que no primeiro a gente refletiu sobre um tema da atualidade, quando, não sei se você já ouviu falar de ação católica, que foi uma iniciativa ali no período, quase no período anterior ao concílio, que deu muito certo na Europa, uma ação pastoral que tinha um campo de ação muito aberto ao protagonismo dos cristãos leigos e leigas. E a gente refletiu um pouco sobre isso. Olha, campo de missão não falta, porque a vida é missão. Interessante as novas perspectivas da reflexão sobre o aspecto missionário da nossa fé. Eu sempre digo, até quando a gente pede colaboração aqui para vocês, a gente sabe que a TV... que a milícia precisa da ajuda de vocês, a gente sempre fala, eu não sou missionário, porque qual que é a ideia que a gente tem de missionário? Aquele que vai lá para a África. Mas, gente, você aí, sentado do seu banco, tá? Mas eu não estou aconselhando vida sedentária não, tá? Mas para dizer, com essa colaboração que você dá, esse meio de comunicação fabuloso, fantástico, que nós temos à disposição, pode ir avante graças ao que? A sua colaboração. Você não está diretamente trabalhando aqui, mas eu estou aqui, a TV está ligada e pode transmitir uma mensagem graças a você. Você também é um missionário da milícia. Vocês entenderam que essa dimensão de missão, não é que a vida tem uma missão. Eu tenho uma missão. Hoje nós somos convidados a olhar além disso. A vida é missão. A gente não para a nossa missão nem na hora do trabalho, porque o trabalho também está inserido dentro da dimensão da nossa vida, do nosso aperfeiçoamento, que a gente chama também de santificação. Então, dito isso, eu digo que você, quando colabora com a milícia, você está sendo missionário. Você não está aqui diretamente, como eu já disse, mas você está colaborando, você está tornando possível o que está acontecendo aqui. E eu sempre digo que a TV Imaculada, a Milícia da Imaculada, é um instrumento fabuloso. Eu acredito que a gente precisa, inclusive, valorizar muito mais esse instrumento, gente. Valorizar, ajudar, investir, inclusive. Como igreja, a gente precisa investir. É isso, custa, sim. Então, eu penso que essa é uma consciência missionária que a gente precisa ter, porque as pessoas estão precisando de uma mensagem de esperança, de paz. Às vezes eu escuto alguém que está dizendo, olha, ouvi um terço, um momento de oração. O cara estava desesperado. Abriu ali na TV Imaculada, a gente veio para ele o quê? Um ar de esperança. Poxa, eu posso olhar além, tem um Deus que me ama. Tem uma mãe que está olhando, que está cuidando. Estou meio desesperado agora, mas daqui a pouco o meu coração se acalma. Porque eu vou ver a mão de Deus, Deus vai me fortalecer. Eu vou levantar, tá vendo? Valeu tudo. Valeu todo o esforço. E isso é muito presente aqui na TV Imaculada.
Já falei muito na introdução desse bloco, mas falei coisas importantes, eu penso, pelo menos eu penso que sim. E agora, no segundo bloco, como a gente responde perguntas, eu vou para a questão do Lucas, da Moreninhas 3, o Lucas que fez uma pergunta sobre as partes da missa, e como vocês sabem, a missa ainda é uma ilustre desconhecida para muitos cristãos. Quando fala de missa, qual que é a ideia que as pessoas têm presente? Eu acho que seria até importante a gente fazer uma pesquisa, o que as pessoas pensam da missa? Estou falando aqui de uma sondagem pública, mas para dizer que, mesmo no seio católico, os cristãos que conhecem, à medida do possível, porque se trata sempre na última instância, um mistério que vai para além do nosso entendimento, mas uma certa compreensão é necessária. Então a gente está respondendo, já tem vários programas aqui na TV, que nós estamos respondendo a missa parte por parte. E onde nós estamos agora? Nós estamos agora exatamente na parte do ofertório, na parte da apresentação das oferendas. A gente já chegou na liturgia eucarística. Terminamos o pão da palavra, a liturgia da palavra, e agora nós estamos já no ofertório, naquele momento que nós chamamos de apresentação das oferendas. Aqui se trata especificamente do ofertório enquanto preparação dos dons que recebidos, ofertados ao Pai, que depois vão chegar preparadas, já preparadas, por isso é preparação, para a consagração. O momento em que essas oferendas, pela transubstanciação, por esse grande milagre, eu falo que em cada Eucaristia, eu não sei nem se o termo milagre aqui é capaz de expressar a grandeza disso que vai acontecer em cada Eucaristia, que é a realização desse sacramento maravilhoso, esse sacramento do amor de Deus que se presentifica nas espécies do pão com seu corpo, que passa a ser essencialmente o seu corpo, a espécie do vinho que se tramuta, se transforma no sangue de Cristo. Meu Deus, é maravilhoso, é extraordinário. Eu sei que a gente ouviu isso muitas vezes, mas a gente tem que redescobrir a grandeza e a beleza da Eucaristia. Eu não sou daqueles adeptos daquela forma educativa que serviu por muito tempo, a obrigação, tá? Claro que, por que um pai e uma mãe diz, olha, eu quero que você vá à Eucaristia? Porque o pai e a mãe pensa e tem convicção de que aquilo é importante para o filho. Também a igreja aconselha, a igreja coloca a necessidade da Eucaristia para uma vida cristã madura, tá? Mas eu não sou adepto de uma certa linha de catequese que, em certo sentido, é capaz de incutir a importância da Eucaristia, mas por meios que, por vezes, não são capazes de demonstrar que o sacramento em si, ele atrai. A força do amor atrai. Eu, por exemplo, não uso o tipo de frase semana sem missas, domingo sem missa, semana sem graça. Por que eu não uso esse tipo de frase? É a ideia de um comércio com Deus, sabe? Eu faço isso, Deus me faz aquilo. Tem uma mensagem válida nessa frase? Tem. Ela tem uma mensagem válida porque, de fato, a Eucaristia é a Páscoa da semana, é o momento em que ilumina tudo aquilo que, inclusive, vai acontecer de bom e de ruim durante a semana. Por isso que é uma luz na nossa existência. Mas eu acho que a gente tem que encontrar outras formas de falar da Eucaristia, de atrair as pessoas para esse sacramento, tá? Vocês me entenderam? Não estou dizendo que essa verdade seja de toda, essa frase seja de todo negativa. Mas são métodos que eu não uso, não gosto. Eu acredito que a Eucaristia tem poder de atração e dá para a gente trabalhar mostrando a beleza. Que os homens, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Como é que as pessoas podem ver a Eucaristia se tornando um dom para a comunidade? Quando a gente se torna também Eucaristia. Não é o simples ato religioso do cumprimento de um preceito. Isso é muito redutivo, gente. Me perdoem, me perdoem. É mais difícil evangelizar assim, pensando que a Eucaristia, que esses sacramentos
vão nos atrair, nos transformam. Como mostrar, por exemplo, aqui numa TV, o poder transformador que tem uma Eucaristia na vida das pessoas. É fabuloso, é genial, é maravilhoso. E como transmitir esta maravilha? Essa é uma questão aí que os catequetas, que os evangelizadores, que o pessoal aí que está próximo dos meios de comunicação tem que nos ajudar. Então chegamos nessa parte que é a apresentação das oferendas. É aqui apenas aqui a apresentação dos dons que serão ofertados juntos com Cristo. Porque o ofertório com O maiúsculo, já falei nos programas anteriores, ofertório mesmo com O maiúsculo acontece quando ao Pai pelo Cristo no Espírito. Por quê? Qual que é a grande oferta que a igreja faz? A oferta do próprio Filho ao Pai. É maravilhoso. Não é o pão e o vinho no final que a gente oferta ao Pai, mas a entrega do próprio Filho, o dom que o Filho fez da própria vida. Sabe aquele amor que eternamente existe entre a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito? Ele se presentifica na Eucaristia, se atualiza nesse gesto da igreja que oferta ao Pai nada mais, nada menos que o Filho do seu coração, o Filho de Deus, e nele todos nós nos ofertamos. Isso é maravilhoso, né? Então, na apresentação das oferendas, tem um tempo, uma sequência, que agora eu vou colocar aqui um pouco para vocês nesse período de preparação das oferendas. Primeiro, preparação do altar. Vai dizer a instrução geral do Missal Romano, você pode conferir, se vocês estiverem aí no número 49, aspas, porque isso aqui é uma citação. Em primeiro lugar, prepara-se o altar ou a mesa do Senhor, olha que graça, né? Que é o centro de toda a liturgia eucarística. Qual era o centro da liturgia da palavra? O ambão, que inclusive o Concílio Vaticano II e as instruções que nós temos da igreja ultimamente falam que tem que ser uma mesa. A mesa da palavra, ali é o centro na liturgia eucarística. Agora se desloca este centro para um outro. Qual que é esse novo centro, gente? A mesa eucarística, o altar do sacrifício, o altar da oferta sublime, o altar do dom, a mesa eucarística também assim chamada. Então, primeira coisa que o padre faz, coloca nela o corporal, que vem da palavra corpo, porque as espécies sagradas, depois de consagradas, nós temos que preservar esse corpo, que para nós ele permanece sempre corpo de Cristo, que deve ser adorado, glorificado, porque se trata do Cristo, gente, o corpo do Senhor. Então, corporal, que esse lenço, vamos usar uma comparação, maior é aquele grande, que vem o primeiro sobre o cálice, se sobrepõe depois, né? Numa ordem que nós temos. O padre coloca o corporal, tá? Vocês podem aprender já esse termo, corporal. O padre acabou de colocar o corporal. Sobre ele se coloca o corpo de Cristo. Aqui fica um pouco óbvia a questão, né? Daí vem o purificatório. O purificatório é aquele outro paninho, vamos dizer assim, alfaias, que nós denominamos sagradas, por isso tem um rito de bênção específica, exatamente porque não é só um paninho, é um pano sagrado, utilizado sobretudo em relação ao cálice, a purificação do cálice, voltado mais para esse processo final de purificação do sangue de Cristo, que também precisa de todo um cuidado da nossa parte. E vejam que tem esse purificatório, o padre coloca o corporal, o purificatório, o cálice, o missal, que também ali tem as orações, porque é o livro de oração do sacerdote, a não ser que se prepare na credência, mas normalmente esta preparação é feita ali, no altar. Então eu estou falando da ordem, da sequência em que são feitos esses passos na preparação das oferendas. Aí vem, o padre está preparando ali, pois o corporal, o cálice, o missal já está ali. Então essa parte do altar, mas as oferendas ainda não chegaram. Por quê? Nos domingos o povo, a comunidade, a assembleia pode trazer em procissão. Pode ser toda a missa dominical, se vocês quiserem, tá? Não tem problema não. O povo de Deus traz suas ofertas, apresenta suas oferendas. Então, a apresentação das oferendas a Deus, quem é que traz? A comunidade. Isso acontece desde os primeiros séculos. A comunidade, veja só,
Neste momento trazem-se os dons em forma de procissão. Eu sei que algumas comunidades reservam a procissão das oferendas em solenidades, em momentos mais importantes. Pode ser, não tem problema não. Mas pode ser feita em toda a missa dominical, Toda a missa dominical. Lembrando que o pão e o vinho representam aqui tudo aquilo que o homem é, o ser humano, tudo aquilo que ele faz. E esta procissão deve revestir-se do sentimento de doação, de entrega. Deus ama quem doa com alegria. É a comunidade que está apresentando os dons, Ao invés de ser apenas uma entrega da água e do vinho ou do pão ao sacerdote. Então é um espírito que deve presidir a entrega dos dons. É o espírito de entrega, porque a gente sabe que a vida pede de nós diversas entregas. E eu não estou falando aqui da linguagem do meio corporativo, empresarial, Você tem que fazer entregas, mas tem esse sentido também de entregar-se, de se entregar. Interessante. Como é que a gente vai olhar para o corpo de Cristo que diz tomai e comei? E como é que a gente vai se apropriar desse tomar e comer para dizer que eu me tornei Eucaristia? A gente tem que sair da Eucaristia eucaristizado. A gente tem que sair da Eucaristia transformado em Cristo, transformado naquele que nós comungamos, transformado naquele que nós recebemos, porque agora é a nossa comunhão com o corpo do Senhor. Não é mais pão, não é mais vinho. Mas esses dons precisam ser trazidos ao altar. É a oferenda do povo fiel de Deus. O povo participa da Eucaristia. Vocês não são meros espectadores. Por isso que me dói o ouvido quando eu ouço alguém falar assim: padre, nós vamos assistir a missa? Eu vou assistir a missa. Assistir é um termo que não oferece condições de exprimir aquilo que é mais importante, que é uma participação. O que é a palavra participar? Participare, aí vem do latim, tomar parte. Você não é um mero espectador da ação litúrgica, gente. Você é um membro atuante, porque o Espírito unifica a Assembleia num corpo. E você faz parte desse corpo. Você faz parte desse corpo. Então, é preciso entregar no dom. Eu vou melhorar aqui. É preciso entregar-se no dom que a comunidade está doando. E aí, durante a semana, você tem que fazer vários ofertórios. Gente, cuidar de filho é um dom de si. Cuidar do esposo, da esposa, cuidar da sua família, é dom. Você também faz muitas coisas, você faz tudo por dinheiro? Acho que não, Tem algumas coisas na vida que você se dá, não é? Porque se você começa a quantificar todas as coisas, é complicado. Porque as coisas mais lindas desse mundo não têm preço, têm valor. Então, dar-se naquilo que eu faço, é isso que faz a diferença para o cristão. Ele se dá no que faz. Isso é maravilhoso. Até daria muito pano para manga, mas nós já chegamos ao final desse segundo bloco. Mas para dizer que depois a gente vai retomar esse tema da oferta dos dons e do espírito com o qual a gente tem que ter para fazer isso, tá bom? Vamos para o nosso intervalo e voltamos na sequência. Retomando, já estamos caminhando para o terceiro e último bloco do programa Respostas. Eu espero que você esteja gostando das temáticas de hoje, dos temas. Falamos de ação católica, depois refletimos sobre a parte da apresentação das oferendas, quando se dá ali aquele momento preparatório da apresentação, inclusive, das oferendas que depois vão se tornar, pela ação da igreja, o corpo e o sangue do nosso Senhor. Que graça, que momento importante também da comunidade, onde a comunidade oferta os dons, Nossa vida tem que ser uma oferta também, isso é maravilhoso. E agora nós vamos para esse último bloco para responder as questões também que vocês estão nos enviando. E já vamos para o trabalho. A pergunta que foi apresentada para nós é uma pergunta muito oportuna. Nesse contexto eu já cheguei até a falar alguma coisa disso para vocês. Sobre o quê? Primeiro, antes disso, vamos apresentar quem mandou a pergunta para nós, o Anderson. O Anderson do bairro Vita Vieira, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Anderson, abraço imenso.
obrigado pela sua pergunta, que inclusive é uma pergunta muito oportuna. Veja, padre, essa é a pergunta do Anderson. O que o jubileu que vamos celebrar neste ano? O que é o jubileu que vamos celebrar neste ano de 2025? Olha, Anderson, eu falo que é muito oportuna a sua pergunta, porque de fato nós iniciamos já com a abertura oficial que eu pude participar na Arquidiocese de Campo Grande, na abertura oficial do ano jubilar. Que momento maravilhoso, que momento bonito, seja pelo número da participação dos fiéis, seja pela organização do evento, seja pelo clima espiritual, comunitário que se respirou. A gente sentiu o nosso arcebispo muito feliz, né? Foi um momento muito expressivo da nossa fé e o Espírito Santo agiu como agiu em todas as dioceses do mundo, onde nessas igrejas locais ficou praticamente essa data de 29, essa data de dezembro, onde nós fomos convidados à abertura das igrejas locais, porque o Papa abriu já o jubileu. E de fato, a inspiração sobre o tema do jubileu, que não é um tema novo. A gente sabe, a maioria de nós já presenciou o jubileu do ano 2000 e percebemos quantas graças, quantas coisas bonitas foram ali refletidas, mas esse tempo é um tempo do quê? É o tempo que nós celebramos na história, no tempo, o mistério da encarnação do Filho de Deus. Então nós estamos há 2025 anos da encarnação, da realização, da presentificação de Deus que entra no tempo. Então nós estamos diante de um evento extraordinário, importante, e vocês sabem que houve da parte dos pontífices, dos papas, teve um período em que os jubileus aconteciam a cada 100 anos, depois a 50 anos, e a última proposta, eu não lembro aqui de qual papa foi, deixou a cada 25 anos, até porque nós devemos imaginar que se você coloca mais tempo, muita gente passa a sua vida sem experimentar a graça de um tempo consagrado ao Senhor, que é o tempo de um ano. É um ano jubilar, que é um tempo de graça que o Espírito oferece à igreja, porque o tempo foi santificado também com a presença de Deus, não é? O eterno entrou no tempo, tornando eterno o tempo. Então, uma dimensão de transcendência do tempo. O tempo que ultrapassa a dimensão cronológica e adentra no tempo kairológico, que kairos aqui, do termo grego, nós chamamos o tempo da graça de Deus. Então esse é um tempo de graça, significa que Deus vai dispensar à comunidade, à igreja, e por meio dela, à humanidade, seus dons de maneira muito mais intensa. Então é um tempo de maior comunhão, onde somos chamados a viver um tempo de maior comunhão com Deus, porque a encarnação é isso. Deus vem a este mundo, vem ao encontro da humanidade. Deus vem procurar a ovelha perdida, vem nos abraçar, fazer parte da nossa vida, da nossa existência. Vejam que frase que muitas vezes a gente ouviu, mas é uma frase que não dá só para ouvir com entendimento. É uma frase existencial, teológico existencial. Deus se fez homem. Meu Deus! O que a gente quer na vida? Experimentar as grandezas de Deus, participar da sua glória, e Deus desce. Olha só, se abaixa. Eu não gosto muito do termo rebaixa, porque dá uma impressão que para se tornar homem, mas ele sofre esse escondimento da sua divindade na sua humanidade. Uma kenosis é um termo grego aqui, vocês não precisam
se preocupar com isso. Vocês não são estudantes de teologia, mas muitos de vocês já conhecem esse termo. É um termo kenótico, ele que se rebaixa, se abaixa. Eu prefiro o termo se abaixa. Deus se abaixa à condição de criatura, o criador de tudo que existe, das estrelas, do mar, do ar, da vida. Ele mesmo se torna uma criatura com nome e endereço. Então o tempo é santificado, é uma dimensão santificada. É um tempo que transcende o cronológico e vai para o cairológico. É tempo de graça. Então é um tempo que a gente tem que viver muito mais intimidade com Deus. Aí você tem que pensar, como viver o jubileu na família? Gente, começa. Uma vez por semana, não dá para vocês reunirem para um momento de oração? 15 minutinhos, gente, 10 minutos. A família, gente, um tempo do ano jubilar, nós temos que ter uma vida de oração pessoal mais intensificada, tá? Você também, sua vida familiar e a vida comunitária. Então o jubileu é um tempo muito importante de reaproximação de Deus, vivificar nossa fé e que isso traduza com uma expressão de uma caridade muito mais operante. Por quê? Onde é que eu vejo que a minha espiritualidade amadureceu? Na minha prática. Não tem como separar uma coisa da outra, tá? Não tem como separar uma coisa da outra. Então a gente tem que se tornar mais humano, mais sensível à dor do outro, mais compreensível com quem não pensa como eu, em quem não vota no meu candidato, em quem não tem a minha ideologia, quem não tem a minha religião. Respeito, amor, que se traduz em respeito, né? Veja, que bonito. Então é um tempo, Anderson, em que a igreja celebra a cada 25 anos, e agora é um tempo onde nós vamos ter diversas iniciativas, e você pode participar de uma delas, porque o Ano Santo, ele tem vários momentos onde são concedidas indulgências, e essas indulgências são a vitória sobre o nosso afastamento de Deus, o nosso afastamento do próximo, do vencer aquelas coisas que nos impedem de ser um dom para o outro. Falávamos de dom, a Eucaristia é um dom de Deus para nós. E como ser dom? Como se tornar um dom? Então o tempo do jubileu é um tempo de intensificar nossas práticas religiosas, porque a gente precisa amadurecer nossa espiritualidade para que a nossa fé possa iluminar nossa vida. E isso não se traduz só com práticas religiosas, mas se traduz eu me tornar um empresário mais sensível, atento, lembrar que a minha empresa também tem uma dimensão de caridade, social, uma dimensão social específica. Lembrar de ser mais atento como pai, como namorado, como esposo, esposa. Todas essas coisas têm que mexer, porque o ano jubilar mexe com a nossa vida. E aí a gente intensifica a fé, mas não é intensificar a fé pensada só como práticas religiosas. Eu vou mais à missa. Bonito, importante, eu estou falando para vocês que a minha comunhão com Deus tem que intensificar. Então você tem que procurar os meios para intensificar essa vida de oração. A vida de comunhão, a vida de amor a Deus. Mas que se traduz também necessariamente com o outro lado da moeda. É uma única moeda. O amor a Deus e o amor ao próximo. Então não pensar que o ano jubilar se restringe a práticas religiosas. O amor a Deus tem que ser acompanhado, né? Tem que ser acompanhado de uma vida de fraternidade mais aberta, uma vida de fraternidade mais frutífera, onde a gente possa vencer o ódio que está presente em nossa sociedade, nesse clima que a gente vive, onde nós nos afastamos de muitas pessoas porque elas não concordam ou têm ideias distintas das nossas. E aí a gente precisa oferecer essa porta de graça e de misericórdia, deixar aberta. Porque se nós vamos convidar as pessoas a mudar de vida, e quando as pessoas chegarem para demonstrar a mudança de vida e a gente tacar uma pedra, ou como diz o outro, a pessoa está indo para a cova, a gente joga mais uma pá de terra em cima, aí não tem. O que é uma igreja que abre portas? É uma igreja que acolhe a ovelha, porque a gente vai chamar a ovelha perdida para vir, mas quando vir a gente caceta a ovelha perdida, né? Com esse moralismo. Oh, meu Deus, como essas comunidades cristãs são moralistas.
Que moralismo. E, gente, vamos ser bem francos aqui entre nós. Um moralismo hipócrita. Porque é de gente que está atirando pedras e tem telhado de vidro, né? Então, né? Olha, a gente tem que pensar assim. A transformação de vida tem que ser uma transformação. Tem que ser uma transformação que se reflete na nossa vida comunitária. Nossas comunidades ainda têm muita fofoca. Nossas comunidades cristãs precisam fazer o jubileu, tá? Nossas comunidades têm muita fofoca, disputa de poder, gente falando mal do padre que às vezes precisa ter um certo controle emocional, que precisa entender que o exercício do seu poder é serviço, que o leigo não é o empregadinho dele, que é um cristão com uma dignidade extraordinária que tem que ser reconhecida. Vocês estão entendendo? Também nossas comunidades têm que fazer o jubileu. Tem que haver uma porta da misericórdia de Deus. Por quê? Porque a misericórdia de Deus transforma. Não é para você ficar o canalha que sempre foi. Não, eu tô falando também de mim, né? Não, a oferta de Deus é uma oferta de mudança de vida, de metanoia. A transformação da nossa vida. Então, Anderson, essa proposta ela é bíblica, porque o jubileu, inclusive Yubel, é a origem que era, na verdade, se soprava um instrumento de som, que era um chifre, na verdade. E se avisava, no povo de Israel, quando se tinha determinada festa de preceito, que Israel tinha que se reunir na tenda, o Yubel, aí vem Jubileum, isso é no latim. E aí você vai percebendo que o jubileu é um chamado de Deus a toda a igreja. Gente, é um tempo que Deus está nos chamando a contribuir, sobretudo, para a paz nesse mundo. A paz que começa lá na minha família. Esses dias, quando a gente celebrou o dia da Sagrada Família, a festa, uma das coisas que a gente lembrou no ato penitencial, vamos pedir perdão a Deus pelas vezes que aquela paz que faltou na família foi culpa minha. Você percebe? Porque como é que a paz vai embora da família? Ela não vai sozinha. Ela vai porque, infelizmente, nós contribuímos com esse clima bélico, esse clima de disputa, esse clima de guerra, que se traduz nas tragédias que nós acompanhamos no mundo de hoje, que tanto nos entristece. Criança morrendo de frio, por exemplo, em Gaza, ou em tantos outros lugares do mundo, tanta dor, tanto sofrimento, tanto egoísmo, tanto ódio no coração humano. Para que isso, meu Deus? Então, a gente precisa de um ano jubilar que seja uma proposta de conversão, onde nós vamos experimentar a misericórdia de Deus. E a igreja está sendo chamada. Eu penso que a gente está se fazendo de surdo, mas o Espírito Santo está chamando, né? Esse chifre que está soando, esse sinal, essa trombeta, vamos assim dizer, essa trombeta que está tocando para nos alertar que o tempo da graça é hoje. Então, Anderson, vamos escolher esse tempo de transformação, esse tempo do jubileu, para conversão pessoal, para conversão comunitária, para conversão familiar, para que a gente possa ser um instrumento mais evidente da ação de Deus. Que o reino de Deus aconteça entre nós. Esse reino é construído, sobretudo, por Deus, pelo primado da ação da sua graça, mas também pela nossa correspondência. E falando em graça de Deus, nós vamos pedir sua graça e sua bênção ao final deste programa. E esta graça nós pedimos por intercessão daquela que é mãe do Senhor e mãe nossa, carinhosamente invocada e venerada por São Maximiliano como Maria Imaculada. Então, vamos receber esta bênção e esta graça de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre você, sobre as pessoas que você ama e por aquelas também que você encontra dificuldade em relacionar-se, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Terminamos na bênção, na ação da graça de Deus, na promessa de um reencontro e ficamos por aqui. Salve Maria Imaculada!
vida.